Oi, gente. A mulher pode usar roupa de homem? Ela pode cortar o cabelo? Já fiz um vídeo anterior falando sobre se maquiar, pintar as unhas, e tudo isso é entendimento que eu tenho da palavra e que o Espírito Santo me revela. E também é entendimento das coisas da época, do que acontecia na época. Tem coisas que a Bíblia fala porque acontecia naquela época. Eles não queriam que as mulheres, as servas de Deus, os escolhidos, os separados, os israelitas, os judeus, se misturassem com o povo daquela época. Então existe uma distorção muito grande dessa palavra. Muita gente leva muito a sério o que está ali, muito a fio, e não é assim. Existe todo um contexto histórico por trás. A Bíblia, ela foi deixada para nos orientar, mas tem coisas que eram só para aquela época, porque naquela época faziam coisas abomináveis e as pessoas, como elas não tinham entendimento da palavra, como a gente tem hoje, como a gente tem acesso hoje à palavra, as mulheres não tinham estudo e acabavam fazendo coisas que elas viam, sendo que elas tinham que seguir o que Deus estava orientando. Então são muitas divergências e a gente vai falar um pouco sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz que nem as mulheres usarão roupas de homem, nem homens de mulheres. Mas esse versículo foi escrito numa época em que não existia calça comprida, nem para as mulheres. Naquele tempo nem se cogitava a fabricação de calça comprida. Então Moisés ele não estava falando sobre a calça. Moisés estava orientando que as mulheres não se vestissem como homens. Tanto naquela época como na época de Jesus, eles usavam uma vestimenta que era mais parecido com uma saia. O que diferenciava uma vestimenta de uma mulher, de um homem, era o cinto. Os homens eles tinham que usar um cinto com uma cor mais neutra e as mulheres com uma cor mais colorida. Então, geralmente, o que deve se tratar nesse versículo é sobre o travesti e não sobre a mulher usar roupa de homem. Na Escócia, por exemplo, a tradição dos homens é usar saia. Mas será que Deus ele vai deixar de amar e salvar um escocês por causa disso? De modo algum. Tal vestimenta faz parte da cultura deles, como era na cultura da época de Jesus, da época bíblica. Então, se alguma igreja quer provar em cima de doutrina que as mulheres elas têm que usar saia e os homens calça e ninguém pode trocar, então ele vai ter que acostumar, ele vai ter que pregar para eles também que eles têm que voltar a usar aquelas túnicas que usavam antigamente. Por que mudaram então? Se ele não leva em consideração o contexto histórico, vai ter que voltar a fazer isso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, fala que o homem não pode pregar ou profetizar com a cabeça coberta, porque vai desonrá-la, que a mulher não pode fazer isso sem estar coberta sem estar com a cabeça coberta, que não pode cortar o cabelo, enfim, fala um monte de coisa. Esse foi mais um capítulo escrito no contexto social da época. Na cidade de Corinto, uma mulher que cortasse o cabelo ou não usasse o véu estaria dizendo para a sociedade que ela não estaria mais sob a responsabilidade do seu marido, do seu pai ou do seu irmão mais velho, e dali em diante ela se tornaria uma prostituta. Então, assim, para que as irmãs não fossem confundidas com uma prostituta, Paulo ele pediu para que elas acatassem aquele costume da cidade de Corinto. Já na época do Antigo Testamento, as prostitutas eram identificadas por cobrir o rosto com um véu. Está lá em Gênesis, capítulo 38, versículo 15. Percebeu a cultura da época? Percebeu como o fator cultural ele influencia na época que foi escrita as Escrituras? Mesmo se dava em relação aos homens em Corinto. Aquele que deixasse o cabelo crescer era considerado homossexual. Mas na época de Jesus, os homens eles tinham o cabelo comprido. Então aquilo foi adotado só para quem morava em Corinto, na região deles, na cultura deles. Então assim a gente pode ver que calça comprida e cortar o cabelo não são princípios, mas são culturais. Mas em 1 Timóteo diz que é lícito e correto o cristão se vestir corretamente, com modéstia, porque o nosso vestir reflete o caráter de Jesus.
Mas isso também não quer dizer que nós devemos ser desleixados com a nossa aparência, porque isso também não agrada a Deus. Sabe por quê? Nosso corpo é templo do Espírito Santo e o cabelo faz parte dele, então ele também tem que ser cuidado. Entretanto, tal questão de cortar o cabelo ou não deve ser respeitada individualmente. Deve ser respeitado o pensamento de cada um, a doutrina que cada um segue. Tudo isso tem que ser respeitado. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu entendimento da palavra e isso tem que ser respeitado. E nessas atitudes que nós manifestamos o cristianismo, é no respeito que a gente manifesta que nós somos de Cristo. E para finalizar, eu vou repetir o que eu já disse. Deus, ele não vai deixar de te amar, de te dar a salvação, porque você cortou o cabelo, porque você usou calça, você usou brinco, colocou maquiagem, passou esmalte. Ele não vai fazer isso. Ele não é um Deus disso. O foco de Deus sempre foi e sempre será o seu coração, se você é capaz de amá-lo e de obedecê-lo. Amém? Se alguém quiser discutir sobre isso, leia para a pessoa o Mateus, capítulo 7, versículo 5, para que ele tire primeiro a trave do olho dele, para depois tirar o cisco do teu olho. Amém? Deus abençoe.